Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O meu nome é Thelma e no vídeo de hoje eu trago para vocês uma sugestão de flores. Mas nesse vídeo eu vou pintar uma almofada. Ela tem 34 por 34 centímetros. Mas esse risco vocês podem ampliar e pintar no pano de prato, vai ficar bem bonito também. Fazer um jogo americano. Já dei início pintando uma flor. São 3 flores. As outras eu vou fazer uma rosa e essa azul também. Para pintar, eu vou usar o pincel número 10. Eu vou usar as cores azul caribe e azul hortênsia. Vamos começar a pintar então? Vamos começar com o azul caribe. Eu vou fazer perto do miolinho, eu vou puxar a tinta para fora e na ponta eu vou usar o azul hortênsia. O tecido que eu estou usando aqui é o Oxford, que ele é bem fininho, então a tinta já pega bem fácil nele. Se vocês estiverem usando o pano de prato, o tecido de algodão, vocês podem usar o clareador. Eu não vou usar o clareador porque não tem necessidade, porque ele é bem fininho, tá? Olha como ele pega bem, a tinta já vai deslizando bem. Então, eu fiz uma pétala. Vou fazer agora a outra pétala aqui do lado, do mesmo jeito, tá? Perto do miolo, com o azul caribe. E na ponta, o azul hortênsia, que é o azul mais claro. Na união das duas, eu venho girando o pincel e fazendo a união das duas cores, tá? Ó. Nessa pétala aqui, eu já vou colocar o azul caribe desse lado aqui, ó. Que é pra separar uma da outra e a gente já sabe onde ficar a parte mais clara. Então, vai ser sempre assim, tá? Perto do miolo, o azul mais escuro e nas bordas, o azul mais claro. Eu vou terminar as outras 3 pétalas e volto com a base pronta. A base está pronta, agora eu vou pegar um pouquinho do cinza lunar e vou fazer nessas partes aqui de trás das pétalas. Então, aqui eu deixei um pouquinho mais claro. A gente vai separar as pétalas, tá? Ó. Então, essa parte dessa pétala ficou mais clara. Então, essa segunda pétala aqui, a gente vai botar um cinza aqui entre uma pétala e outra, fazendo a separação. Não parece muito, mas já dá uma diferença. Observe onde eu coloquei. E também, aqui nessas duas pétalas, essa aqui, ó, tem uma dobrinha. E essa aqui também tem uma dobrinha. Vou botar um pouquinho mais aqui no meio também. E a gente vem puxando a tinta. Agora eu não vou girar o pincel, só vou esticar a tinta puxando. Tá, ó. Põe a tinta e venho puxando ela. Fazendo pequenos riscos. Vou pegar a cor branca agora. Vou trocar também o pincel, vou usar o número 6. Vou pegar um pouco do branco. E vou começar aqui, nessa dobrinha aqui, ó. A gente já vai botar um pouquinho de branco aqui nela, tá? E nessa aqui também. Com a quininha do pincel, ó. Ponho bem pouquinho tinta e venho esticando ela. Vou pegar agora um pouquinho mais do branco e vou passar na parte aqui de fora da pétala, entre uma e outra, tá? Então, agora eu não vou vir girando o pincel. Mas eu vou vir puxando a tinta pra baixo. Ó, pus a tinta. Põe até bastante tinta, tá? E venho
puxando essa tinta para baixo. Como se estivesse riscando o pano. Vou pegar nessa daqui, ó. Essa aqui tá por trás, tá? Então, eu ponho todo o contorno e venho riscando o pano. O que eu faço com o pincel é assim, ó. Eu venho, puxo, volto, sem tocar o pincel no pano. E volto com ele, ó. Desci, subi com o pincel sem tocar no pano e volto fazendo sentido pra dentro, tá? Sempre, quando eu vou subir, eu tiro o pincel do pano e só coloco ele pra dentro. Pra puxar a tinta pra dentro. Então, é assim que eu faço, ó. Vem, parece que tá apertando, mas não tô. Só venho riscando pra dentro. Aí ele forma os risquinhos. Se eu ficar vai e vem, a tinta vai sumir. Não vai formar esses risquinhos, tá? Então, eu venho com a tinta, ó. Agora eu venho pra dentro, subo com o pincel e volto riscando de fora pra dentro. Então, vai formando esses risquinhos. Ó, essa parte aqui também já vou separar. E venho riscando. Aqui. Pegar um pouco mais de tinta. Aqui tá a nossa dobrinha, tá? Então, eu vou com mais calma. Não vou chegar muito lá na ponta. E aqui também, eu não vou pôr muito aqui nessa parte aqui, que tá a dobrinha. Então, eu vou no meio aqui, eu vou botar um pouquinho de luz. Do branco, né? Pra deixar ela um pouquinho mais clara. Espero secar um pouco também, gente, que o meu pano tá úmido ainda. E quando secar mesmo, vou colocar um pouquinho mais de branco pra gente deixar ela mais clara, tá? Vou voltar aqui um pouquinho no cinza lunar, fazer uns risquinhos agora inverso. De dentro pra fora. O que eu vou pegar agora é um pouquinho do azul cerúleo. Isso mesmo, cerúleo, é. Aí a gente vai pegar e vou passar um pouquinho só pra acentuar um pouquinho mais esse tonzinho azul. É mais esse miolinho, ó. Aqui a gente vai fazer um risquinho no meio. Aqui eu pus, mas eu pus bem pouco. Tá? Eu vou esticando bem a tinta. É que ele é bem forte mesmo, azul cerúleo. Vou botar um pouquinho aqui nessa quininha. Aqui fazer o risquinho. Agora é só o ajuste de cores que a gente vai fazendo aqui nos tons de azul. Tá só aqui, um pouquinho, fazer o risquinho aqui do meio. Ficou muito forte, eu venho tirando ele, apagando um pouquinho. Vou fazer um pouquinho aqui também. Tá? Botei no branco. Vou apagar um pouquinho só do tom dele. Sempre riscando, ó. O pincel que eu não estou esfumando, eu estou só riscando, apagando um pouquinho do tom e acertando os tons de azul. Vou botar um pouquinho mais de cerúleo aqui, ó, só pra gente separar um pouco mais a pétala. E um pouquinho do Caribe.
Agora eu venho com o branco. E a gente vem acertando. Vou esperar secar um pouco, tá? Pro miolinho eu vou usar o amarelo ouro. Com esse pincel número 6 mesmo, vou usar, pintar todo ele de amarelo ouro. Vou pegar um pouquinho só, bem na quina do pincel, ó, bem pouquinho. E eu vou pegar e vou fazer um contorno, deixando o miolinho dentro. O miolinho redondo dentro, tá? Se eu conseguisse ampliar, ó. Agora eu venho esfumando com cuidado. Vou botar um pouquinho no amarelo ouro. E vou pegar um pouquinho do branco e vou fazer esse miolinho aqui de dentro. Mais um pouquinho do branco, bem pouquinho, tá, gente? Tô fazendo com pontinha do pincel. E vou iluminar um pouquinho de fora aqui também. São pequenas batidinhas, tá? Então, ele ficou assim. Vou esperar secar para te dar o acabamento final nela. Agora, vamos fazer essa próxima aqui, eu vou usar a cor de rosa. Vou mostrar para vocês como que eu pintei essa flor aqui. Eu usei o rosa escuro embaixo, perto aqui do miolinho, tá? E o rosa bebê na ponta. É do mesmo jeito que essa outra azul aqui, tá? Só que agora eu vou usar as cores rosa escuro embaixo e o rosa bebê em cima. E vou mesclar bem as duas cores, tá? Esfumando bem. Aqui, ó, esfumei bem, tá? Vou fazer mais uma pétala, que é a última pétala. E agora o rosa bebê em cima. Como ela tá debaixo dessa pétala aqui, dessa flor aqui, então ela fica um pouquinho mais escura. Mas vocês podem fazer assim, tá? Ó, mesclei bem as duas cores. Vou botar um pouquinho de rosa aqui, ó, para separar as duas pétalas. E um pouquinho de rosa escuro nessa outra. Suma bem. Aqui também, vou botar um pouquinho de rosa escuro aqui, ó. Só pra gente já fazer a separação das duas cores. A gente já sabe onde vai ficar o nosso branco, tá? Agora eu vou vir com o branco. Branco na ponta e venho puxando ele, tá? Em direção ao miolinho. A gente vem puxando em direção ao miolo, tá? Suma bem. Sempre com o mesmo sentido do pincel, ó. Sempre pra baixo. Agora, eu vou botar nessa pétala aqui e vou fazer a mesma coisa. Sempre com sentido pra baixo. Quando eu retornar com o pincel, eu levanto ele do pano. Ó. Sempre pra baixo. Nessa pétala aqui, eu vou fazer esse lado. E vou fazer isso em todas as pétalas, tá? Vou fazer só mais uma aqui. E venho puxando a tinta pra baixo. Pego também pouca tinta e venho com a mão bem leve, tá? Não forço muito, não. O pincel. Vou pegar um pouquinho do rosa escuro e já vem no sentido inverso também fazendo... Mas é pouco, tá, gente? Eu vou fazendo uns risquinhos. Olha como tá ficando. Vou pegar o vermelho carmim e vou vir aqui bem
na base aqui, bem embaixo aqui, ó. E venho só escurecendo um pouco algumas laterais aqui, ó, tá? Nessa daqui, ó, essas duas pétalas aqui, elas estão mais escuras mesmo, porque elas estão na sombra. Então, eu vou colocar um pouquinho mais de vermelho, vermelho carmim, que é um rosa mais escuro, né? Olha como ele é mais escuro. Eu vou escurecer mais essas aqui. Vou botar agora o branco nessas duas pétalas, tá? Troquei o pincel também, tô usando um pincel um pouquinho menor, porque agora aqui é mais delicado. Então, a gente tem que se acostumar também a ir trocando os pincéis. Aqui também não vou passar muito branco, mas eu vou passar mais o vermelho carmim aqui, ó. Um pouquinho da sombra, né? Ó. E só um pouquinho do branco, mais desse lado mesmo. Passar um pouquinho mais de vermelho carmim aqui, ó. Aqui, pegar aqui um pouquinho mais de tinta. E aqui eu fiz quase que uma dobrinha, vou fazer uma dobrinha aqui, ó. Lembra que tem um risquinho? Aqui no miolinho aqui dela? Vou fazer esse risquinho também com vermelho carmim. Bem, a gente põe, bem delicado. E já vem apagando com o próprio pincel. Não deixa aparecer muita marquinha. Aí vem com o pincel bem leve por cima e tira um pouco da marca, tá? É isso que eu tô fazendo aqui, passando o pincel por cima e tirando um pouquinho das marcas. Deixa eu terminar aqui. Agora eu vou esperar secar um pouco para vir com branco também. Dando só os retoques finais aqui nela e tá quase pronto, tá? O miolinho do mesmo jeito, com amarelo, ouro e cerâmica. Eu vou terminar elas e volto para pintar as folhas e dar o acabamento final. Para pintar as folhas, eu vou usar a cor verde grama. Eu vou pegar a tinta e vou pintar toda ela, tá? Preencher tudo com verde grama. Já pintei algumas ali, para ir adiantando. Mas eu vou mostrar como que eu fiz. Vai preencher tudo com verde grama. Agora eu vou pegar o verde pântano. É só um pouquinho. Eu vou fazer o risquinho no meio e vou vir até a ponta. Vou puxar para um lado. Vou vir pelo lado de fora. E vou puxar para dentro. Agora, vou pegar a cor marfim e vou vir do outro lado. E vou puxar a tinta para fora. Vou pegar um marfim de novo e vou vir de fora e vou puxar a tinta para dentro. Fazendo pequenos risquinhos, tá? Vem com cuidado. Vou pegar um pouquinho mais do marfim aqui. E já venho esticando a tinta. Com a mão bem leve, tá? Vou pegar um pouquinho do verde grama.
Eu vou esperar secar para depois botar um pouquinho mais de branco nela. Essas aqui que já estão secas, eu vou vir com um pouquinho do branco, do mesmo jeito, tá? De um lado, e eu venho puxando a tinta, fazendo as nervurinhas da folha. Vem do outro lado, porque quando ela seca, ela tende a sumir um pouco a cor dela. Então, a gente vem só retocando com um pouquinho do branco, ó. Tá? Então, essa daqui eu vou esperar secar um pouquinho, ó, já vai... Eu vou retocar também. Então, eu vou fazer isso em todas as folhas, tá? Essa partinha aqui, eu vou fazer um verde mais escuro. Então, eu posso vir com verde pântano mesmo e já colocar aqui, ó. E vou fazendo as folhas do mesmo jeito, tá? Verde grama. Vocês podem usar o verde que vocês tiverem, verde folha, verde abacate. Essa aqui é a parte do fundo. A parte do fundo eu vou usar o verde pântano. Já vou esfumando, tá? Esse raminho também, vou misturar um pouquinho do verde pântano com o marfim e vou fazer um... Eu venho com os dois juntos no pincel. Isso eu faço só o raminho. Com o pincelzinho em pé, eu venho fazendo o talinho dele. Tá? Agora é mais acabamento mesmo. Eu vou terminar todo o trabalho e volto com ele pronto para mostrar para vocês como que ficou. E assim ficou o nosso trabalho de hoje. O fundo eu passei ocre ouro e aqui, mais pertinho das folhas e aqui da flor aqui, eu passei o sépia. Mas passei bem pouquinho, tá? Os galhos eu também passei sépia. Se vocês gostaram do tema, deixe o seu like. Eu também convido a se inscrever no canal, compartilhe com suas amigas. O risco eu deixo para vocês na aba da comunidade. Fique com Deus, forte abraço, até o próximo vídeo.